Pegando o livro de ciências, pegaram? Coloca lá na página 26. Vamos falar sobre a importância dos solos para os seres vivos. Vamos lá. O solo, ele é um componente muito importante para os seres vivos. Aí nós temos a figura, ó. Por meio das raízes, as raízes são essas partes aqui embaixo da terra. As plantas ficam nela, se fixam e dela eles absorvem sais minerais. Lembra que nós vimos na outra aula que a plantinha ela entra no solo e retira o que ela precisa, os sais minerais? Os animais também, olha os animais embaixo da terra, isso aqui deve ser uma minhoca, não é mesmo? Se alimentam de outros animais e também depende desse solo. O solo é o abrigo de diferentes organismos, desde os micro-organismos, que são aqueles que nós não enxergamos, e até animais maiores, como a minhoca, o tatu. Lembra que o tatu se esconde? Ele faz aquele buraco, né? As minhocas se alimentam de restos de plantas, de animais do solo. As formigas e minhocas são excelentes construtoras de túneis, que ajudam a tornar o solo arejado e fértil. A formiga, ela ajuda muito, ela faz buraquinhos na terra, tem até uma formiguinha aqui, e isso auxilia as plantinhas. Lá embaixo nós temos a importância do solo para os seres humanos, temos 3 exemplos. Temos o cultivo do milho, que tem esse agricultor que faz a plantação direto do solo. Temos a construção de moradias. O que acontece? Quando nós vamos construir uma casa, nós não, né? As pessoas que constroem. Ele precisa mexer nesse solo, modificar esse solo para fazer essa construção. Temos também a produção de objetos com argila. Os seres humanos eles utilizam o solo para diversas coisas, como nós vimos nesses 3 exemplos. Ele plantou, construiu e produziu o objeto. Vamos lá na página 27. Impactos das atividades humanas nos solos. Os seres humanos acabam modificando esse solo. E aí, às vezes, até a natureza modifica o solo. Às vezes não, porque a natureza modifica. Aí, vamos imaginar um dia chuvoso. Choveu, bateu vento, bateu chuva, e foi passando os dias, foi chovendo. Essa pedrinha aqui foi recebendo toda essa água. O que vocês acham que vai acontecer com essa pedrinha? Na verdade, esse morro todo. Conforme vai passando os dias de chuva, de vento, a pedrinha que estava aqui em cima, ela vai parar aqui embaixo. Ela vai diminuindo, vai rolando e vai desgastando. Conforme ela vai desgastando, esse morro fica modificado. É o que nós chamamos de erosão, porque desloca, ele sai lá de cima e para lá embaixo. Aí acontece o deslocamento da terra. Também nós temos aqui o desmatamento. O que é desmatamento? Eu tenho uma floresta, a pessoa começa a tirar todas as árvores, ela não replanta, ela só destrói as árvores. Então ela está fazendo um desmatamento, ela está acabando com elas. Nós temos aqui, ó, as plantas formam uma barreira contra o vento e a chuva, e as raízes sustentam as partículas do solo. A retirada da cobertura vegetal ou desmatamento deixa o solo mais exposto e vulnerável à erosão, porque eles estão ali para proteger. De repente você tira essa árvore. Quando você tira, aquele solo, aquele espaço fica vazio. Então ele fica exposto. Por isso que está dizendo que ele fica vulnerável, porque ele fica ali exposto. Nós temos também aqui, falando sobre solos impermeáveis. O que é um solo impermeável? Nós temos na rua o concreto. Nossas ruas são feitas de concreto. Impermeável quando a água não passa. Se eu pegar um pedaço do asfalto da rua e jogar água aqui agora, a água não vai atravessar completamente esse concreto. Por isso que ela é impermeável. Nas cidades grandes, grande parte do solo é coberta por materiais impermeáveis, como o asfalto da rua. Eles dificultam que a água penetre no solo. Aí lá embaixo também está falando de agrotóxico. Você sabe o que é um agrotóxico? Agrotóxico, eles aplicam nas plantações e esses agrotóxicos acabam atravessando o solo e aí acabam modificando também. Nas cidades grandes, parte do solo é coberta por material...
Nas zonas rurais, a aplicação de agrotóxicos em plantações pode poluir o solo, porque ele passa, lembra que a gente falou? Nos pastos, podem haver a compactação do solo. O pisoteio de bois e vacas espreme o solo e diminui o espaço entre os grãos, deixando a terra menos aerada e menos macia. Compactação, que eles vão pisando e vai ficando tudo junto. Que importância vocês acham que tem o solo? Vocês acham que o solo é muito importante? Ele é muito importante, não é? Porque nós vivemos sobre ele, nós temos que cuidar, temos que plantar. É muito importante que cuidamos dele. Vamos fazer as marcações e as páginas. As páginas 27 nós já respondemos oralmente. Vamos fazer as páginas 29. Antes de fazermos as páginas 29, vamos lá para a página 28. Tem uma coisa muito legal. Vamos ler imagens. As funções do solo representadas em um infográfico. Você sabe o que é um infográfico? Ele é um recurso que emprega múltiplos modos de apresentação de uma informação, como texto, ilustrações, mapas, fotografias, gráficos, tabelas, setas, números, entre outros. Essas diferentes representações se integram, se juntam para transmitir uma mensagem. Para fazer a leitura de um infográfico, é preciso seguir determinada etapa. Veja algumas delas. Vamos conhecê-lo? Ler o título do infográfico e identificar o que o infográfico explica. Olha lá, funções do solo, está explicando. Os solos fornecem serviços ambientais que possibilitam a vida na Terra. E nós temos várias representações, ó. Sequestro de carbono, produção de alimentos e fibras, herança cultural. E eles vão se integrando, a imagem vai se integrando ao que está escrito. É tudo isso junto, é toda essa relação. Vocês estão vendo? Nós temos textos, nós temos figuras, nós temos fotografias, toda essa relação. Agora vocês vão fazer as páginas 29, pouco nós vamos voltar para a correção e para as marcações, tá bom? Vamos fazer as marcações de ciências. Vamos marcar o primeiro parágrafo. Depois, o comecinho do segundo parágrafo. Até minerais, por meio de até minerais. Desceu. Lá na importância do solo, vamos marcar. Os seres humanos utilizam o solo. Para de marcar. E vai continuar no para cultivar alimentos, construir cidades, extrair materiais para fabricar objetos. Vamos virar o livro lá na página 27 e continuar as marcações. Lá no finalzinho, ó, esse deslocamento de porções do solo para outras áreas é chamado de erosão. Pode marcar essa parte. Depois, lá no finalzinho do segundo parágrafo, a retirada da cobertura vegetal ou desmatamento deixa o solo mais exposto e vulnerável à erosão. E lá no final, temos duas partes ainda para marcar. Lá no terceiro parágrafo, grande parte do solo é coberta por materiais impermeáveis, como o asfalto. E lá embaixo, nas zonas rurais, a aplicação de agrotóxicos em plantações pode poluir o solo e a água. Muito bem. Marcaram direitinho? Vamos corrigir a página 29. Agora é a sua vez. Complete o quadro abaixo com as informações sobre o infográfico desta seção. Qual é o título? Lembra que nós vimos o título? Vamos voltar lá, ó. O título fica aqui em cima. Qual é o título? Funções do solo. Muito bem. Qual é o assunto explicado? Lembra que o assunto está abaixo do título? E está falando abaixo que o solo fornece serviços ambientais que possibilitam a vida na Terra. Sobre o que ele está falando, então? Ele está falando sobre as várias funções do solo, não é? Que ele até citou.
Quais elementos o compõem? O que que tem aqui? Nós temos imagens, lembra que nós falamos? Nós temos a imagem, que nós chamamos de ilustrações, e que mais? E nós temos o texto. Então, temos texto, e temos ilustrações, e temos texto. A que público se destina? Para quem que ele pode usar isso aqui? Para quem que ele está falando? Ele está falando para a população, para todas as pessoas. Você pode botar população. Como os elementos estão apresentados? Que formato que está isso aqui? Como que ele está sendo apresentado? Como ele está sendo mostrado para você? No formato de um círculo. Muito bem. Onde poderia ser encontrado? Onde a gente colocaria isso aqui para a população ter acesso? O que vocês acham? Poderia ser em cartazes, em livros, em sites, jornais. 2. Com a ajuda do professor, faça uma lista das palavras do infográfico que você não conhece. Pesquisem coletivamente o significado de cada uma. Você pode anotar no seu caderno as palavrinhas encontradas aqui que você não conhece e ver o significado dela lá no dicionário. Depois vocês me contem, tá bom? 3. Escreva 2 exemplos de uso do solo pelos seres humanos que são mencionados no infográfico. Você conhece outros usos? Aqui ele cita vários exemplos. Você vai escolher 2 para escrever. Eu escolhi produção de alimentos e obtenção de matéria-prima, mas você vai escolher o que você quiser. 4. Que cuidados devem ser tomados ao fazer esses usos do solo? Por que esses cuidados são essenciais? Como nós vimos, nós temos que ter muito cuidado com o nosso solo. Por quê? Nós temos que usá-lo de forma adequada. Eu não posso sair e cortar todas as árvores. Eu tenho que usar, eu tenho que replantar. Então, esse é o cuidado que eu tenho que ter com o meu solo. Eu tenho que tirar dele somente o que eu preciso e ajudar sempre a natureza. Então, eu coloquei que a gente tem que usar de uma forma adequada, sem degradação. O que é degradação? Sem estragar. A gente tira o que a gente precisa e planta árvores e vai cuidando desse solo. Quem acertou, não esqueçam certinho ao lado. Espero que todos tenham acertado tudo. Quero bastante fotinhos de vocês, hein? Estou morrendo de saudade. Acertaram tudo? Beijo, até a próxima aula.